pré-vestibulando. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando a respeito da hidroestática, tá bom? É um tema sempre recorrente no Enem. Vamos falar da propriedade dos fluidos, não é isso? Nós sabemos, né, que a matéria ela se encontra agregada de três maneiras distintas, no estado sólido, no líquido e no gasoso aí, tá? Você sabe que no estado sólido ela tem a forma e o volume bem definidos, no líquido ela tem o volume mais bem definido, mas a forma não, e no estado gasoso nem a forma e nem o volume bem definidos, não é isso? Mas afinal de contas, o que são fluidos? Né? É qualquer coisa que flui, né? Isso inclui os líquidos e os gases. Os líquidos e os gases eles são caracterizados como fluidos, né? Pois ele tem a propriedade de escoar ou fluir facilmente. Veja o seguinte, né? O que distingue um sólido de um fluido é o que a gente chama dessa tensão de cisalhamento. O que seria isso? Quando você aplica esta força tangencial, né, a essa superfície, tanto do sólido como do fluido, tu tem comportamento diferente. No sólido, né, há uma certa inclinação, uma certa deformação, no caso do formato do sólido aí, né? Diferente do fluido. Quando você aplica essa força tangencial, essa tensão de cisalhamento, né? O que vai acontecer? Esse fluido ele começa a se movimentar, tá? Ele vai se movimentar. Você observa que na parte de cima você vai ter uma velocidade maior, né? Pois ele está mais em contato com essa força, está mais próximo dessa força aí, do que lá para o fundo do líquido, tá? Então, acontece mais ou menos assim. Você vai aplicar uma força F e vai ocorrer uma certa velocidade aí desse fluido. Esse fluido a uma distância menor, né? Essa interação com a força tangencial ela é maior, então esse fluido ele tem uma velocidade maior, né, em decorrência dessa viscosidade dele, do que na parte mais baixa, né, tem uma velocidade bem menor desse fluido. Então essa característica de fluir ela vem, né, desses fluidos aí, que são caracterizados os líquidos e os gases, tá? No estudo dos fluidos, tu pode dividir de duas maneiras, né? A estática dos fluidos, né? Tu vai estudar essa mecânica desses fluidos em equilíbrio, né? Então, isso que estuda os fluidos, esses fluidos em equilíbrio, e a dinâmica dos fluidos, já esses fluidos já se movimentando aí, tá? Hoje, para o Enem, nós não estudamos essa dinâmica dos fluidos em si, propriamente dita, né? Ela é mais abordada no ensino superior, né? Quem for optar por cursos de engenharias ou de exatas, consequentemente, acabará estudando essa parte de fluidos, né? E uma coisa chamada de mecânica dos fluidos em si, que é mais parte de quem irá fazer engenharia. Na estática dos fluidos, que vai ser esse objeto de estudo nosso, que a gente vai ver daqui a pouco, você vai ver coisas como pressão, densidade, fluido em equilíbrio, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, que é o chamado impulso, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que o Enem ele pede, né? Ele vai pedir, primeiramente, né, em relação à hidrostática, os aspectos históricos e as variáveis relevantes. Né? Isso, você sabe que esses primeiros pensamentos efetivamente científicos relativos à hidráulica, no caso, eles vieram, que é uma mecânica desses fluidos aí, eles vieram lá dos gregos, né? Então, lá pelo volta do século 13 a.C., né, tu teve Arquimedes lá, né,
e tu tem, né, o princípio dessa hidrostática e equilíbrio dos corpos em flutuação, né, por exemplo, em navios como um todo em geral. Né? Nós veremos na próxima aula impulso, né, e trabalharemos alguns princípios aí. Então, bora começar. Conceitos fundamentais que você tem que ter. Né? Primeiro, nós sabemos que massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Nós sabemos que o volume é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. Aí a gente se pergunta, e como relacioná-los? Como você vai correlacionar tanto a massa como o volume? Você faz isso por meio da densidade. Tá? A densidade, ela relacionará a massa e o volume. Então, imagina aí, nesse exemplo, você tem volumes iguais, só que massas distintas. O corpo que tiver uma maior massa terá uma maior densidade. E o corpo que tiver uma menor, né, massa, né, uma concentração de massa nesse volume, terá, consequentemente, uma menor densidade aí. Bora aplicar isso aqui? Você já escutou, né, nesse passado da sua vida, que o sangue ele é mais denso do que a água, e você estava certo. Né? Então, observe que os recipientes são iguais, né? Porém, né, você vê que nesse recipiente você tem 1 kg de água, então isso deve ser 1 litro d'água, no caso, e você tem 1 kg e 0,54, né, gramas de sangue desse mesmo litro aí. Né? Por que isso acontece? Porque tu tem uma maior concentração de massa para o mesmo volume, então, consequentemente, o sangue ele tem uma maior densidade do que a água. Com isso eu quero falar de uma coisa chamada de líquidos immiscíveis, immiscíveis que não se misturam. Tá? Então você tem aí o mercúrio, você tem a água e você tem o óleo. O mercúrio ele é bem mais denso que a água, né? E a densidade do óleo é 0,8 a densidade da água. Então vamos dizer o seguinte, se você tiver o mesmo volume dos três, né, uma maior concentração de massa, ou popularmente dita, né, quem será mais pesado é o mercúrio, depois a água e, por último, o óleo, que será mais leve. Então, qual é a tendência? Do material que tiver uma maior densidade, né, ele ficar na parte de baixo, no caso o mercúrio, né, o mercúrio ele vai ficar, né, na parte de baixo. Depois tu tem a água, né, você tem a água aqui. E por último, o óleo, né? Você tem um óleo aí nessa parte de baixo, de cima, no caso, aí, né? Coisa semelhante acontece, por exemplo, com o ar quente e o ar frio. Você sabe que o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Consequentemente, né, o ar quente ele sobe, enquanto o ar denso, frio, ele desce. Né? Por isso, você coloca, por exemplo, a filtragem de ar na parte superior do seu ambiente onde você está inserido. Continuando de densidade, e aqui eu trago para vocês um corpo maciço, um corpo oco. Observe que os dois, né, eles têm o mesmo volume desse corpo aí. Tá? A densidade também você pode ver em alguns livros com uma letra ρ. Tá? Com uma letra ρ você pode simbolizar essa densidade volumétrica no caso. Então você tem aí dois corpos que têm o mesmo volume. Né? Porém, o primeiro corpo, você observa, ele é feito totalmente de aço, que todo o corpo ele é feito de aço aí. Né? Então, nesse caso aí, né, como ele é inteiramente feito de aço, você vê que a densidade do corpo ele é igual à densidade do aço. Porém, nesse segundo caso aqui, você tem o mesmo volume, mas ele é oco, não é isso? Então ele tem uma quantidade de matéria menor, consequentemente essa densidade aqui ela vai ser menor. O que isso acarreta? Isso acarreta, né, que a densidade deste corpo agora ela é menor que a densidade do ácido. Então
Se tu tiver um material feito exclusivamente de uma certa substância, a densidade desse material acaba sendo a densidade da substância em si, né? Se ele for um corpo puro, né? Ou seja, feito só dessa substância. Já um corpo oco, ele terá uma densidade, no caso, menor, tá bom? Em decorrência disto aí também, a necessidade de a gente colocar um certo fator chamado massa específica. Agora, como diferenciar a densidade, que a gente acabou de aprender, da massa específica, né? Então, a diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falarmos de objetos ocos, como a gente falou aí. Nesse caso, a densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém, né, a substância aqui, né? No parte oca, só essa parte que contém a substância. Você observa aqui, né, que a relação de densidade e massa específica simbolizada pela essa letra Mi, a densidade ela vê o volume do corpo como um todo, e a massa específica apenas o volume que a substância ela ocupa, né? Nós trabalharemos aqui, nesse caso aqui, para fluidos, nós vamos trabalhar, né, com essa massa específica. A massa específica da água está aí, do ar, do mercúrio, né, e do corpo humano. Observe que a massa específica da água e do corpo humano é aproximadamente semelhante, não é isso? Por quê? Porque a maior parte do corpo humano acaba sendo feita de água, tá bom? Essas unidades de transformações aí. Agora vamos falar de um fator que vai ser muito recorrente para você, que é a densidade da água, né? Ou massa específica da água aqui, tá bom? Você pode dizer aqui, tá? A massa específica da densidade da água é 1 vezes 10 a 3, né? Ou 1000 kg por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, ou, guardo esse, tá? 1 quilograma por litro. Então, 1 litro equivale a 1 quilograma de água, né? Te lembra que 1 quilo, né, 1000 gramas, vai valer 1 litro, gente, tá? Não esqueça disso aí, galera. 1 litro aí. Te lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros, consequentemente 1000 quilogramas, para você ver essa relação aí. Agora uma coisa, né? Porque eu coloquei massa específica igual a densidade? E aí você guarde isso aí, né? Importante pra caramba aí dessa observação. Para líquidos e corpos maciços, não há distinção entre densidade e massa específica, né? No caso aí da água. Você observa o seguinte, né? Já que não há distinção, né? Nesse caso aqui, né? Líquidos e corpos maciços, a densidade e a massa específica ela acaba sendo o mesmo, porque o volume do corpo é o próprio volume da substância. O que não acontece quando o corpo, né, ele é um corpo oco. A massa específica é maior que a densidade, né, desse corpo aí. Agora imagine o seguinte, ó, dois objetos feitos com o mesmo material possuem a mesma densidade, mesmo que tenham massas e volumes diferentes. Isso acontece porque a razão entre a massa e o volume será a mesma. Isso quando os dois materiais são exclusivamente feitos da mesma substância, tá bom? Que são maciços. Guardem isso. Então, tu tem aí, né, essa chave de boca e, por exemplo, um prego, eles feitos do mesmo material, eles terão a mesma densidade, né? É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, um copo com água, né, 1 litro d'água e 1000 litros d'água, né, terão a mesma densidade. A unidade de cinema internacional é o quilograma por metro cúbico, mas também você usa, né, muito esse grama por centímetro
cúbico aí, e aqui está o teu fator de conversão. Tá? Uma observação é aqui o seguinte, que a densidade de alguns materiais varia de ponto a ponto no interior do material. Um exemplo é o nosso corpo humano, pois você sabe que a gordura ela tem uma densidade e os ossos têm outra densidade aí. Então, varia de ponto a ponto dentro do nosso organismo.